privilegiada da casa espírita. Eu fico me recordando que no passado, não tão longínquo assim, as coisas eram mogogó, né? Agora temos a tecnologia, transmissão online pelo Facebook. Isso só demonstra que tudo na vida muda, né? Tudo na vida muda. Quem chegou mais cedo aqui hoje? Levanta a mão para eu ver. Gostaram da música? Gostaram da temperatura agradável do salão? Da tranquilidade? Parece um oásis, não parece? É bom demais. Mas vamos pensar diferente. Vamos imaginar que a temperatura ambiente em nosso salão estivesse a exatos 42 graus Celsius. Que o ar-condicionado não funcionasse. Que os ventiladores, além de tudo, fossem barulhentos. Se não tivesse música, e se a cadeira fosse extremamente desconfortável. E do seu lado alguém mascando chiclete, falando aí, fazendo barulho. E do outro lado alguém conversando. E você cansado. Como seria? Ruim. Não é isso? Moisés, denominado pela doutrina espírita como o primeiro precursor da própria doutrina espírita, viveu cerca de 1500 anos antes de Jesus. Bastante tempo. E ele, Moisés, segundo os Espíritos, teve como objetivo específico da sua reencarnação trazer para o mundo a ideia do Deus único, de o único Deus, porque à época a maioria das religiões eram politeístas. A vida humana ou social à época de Moisés era punk, viu, gente? Não tinha ar-condicionado, não tinha banheiro com descarga, não existia fast food, delivery, não existiam tecnologias como temos hoje. E a humanidade daquela época vivia feliz com o que tinha. Porque a referência de felicidade para eles era uma. Mas Deus único disse a Moisés que para o seu povo, aquele povo que fugiu do Egito, nunca faltaria o que comer. Para isso, Deus daria ao povo o maná, que deveria ser colhido pela manhã, na quantidade exata para o consumo individual, com exceção da sexta-feira, porque na sexta-feira poderia colher para 2 dias, uma vez que o sábado, para eles, era considerado um dia sagrado, então nada se fazia. Acontece que homem é um bicho danado. Para que eu vou colher apenas o suficiente para aplacar a minha fome de um dia, se eu posso colher mais? Então, desde aquela época, alguns colhiam mais o maná, só que ele estragava. E essa ideia de buscar o maná do dia foi esquecida com o tempo. Salvo algumas religiões evangélicas mais ortodoxas que ainda utilizam essa ideia do maná do Senhor. Passaram-se os anos, veio Jesus, o Cristo. Conforme nos dizem os Espíritos, em especial o Espírito da Verdade,
Respondendo ao questionamento de Kardec sobre quem era Jesus, e a resposta: o Espírito mais perfeito enviado por Deus à Terra para servir de modelo e guia. Jesus já não fala mais do maná, porque a sociedade à época de Jesus já estava 1500 anos evoluída, mas ainda não tinha delivery, ainda não tinha fast food. As questões urbanas à época ainda eram precárias, a medicina à época era incipiente, os medicamentos eram aqueles fornecidos pela ciência da época. Mas, diferentemente de Moisés, Jesus não fala de maná, mas ele diz: juntai tesouros no céu, onde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Ninguém pode servir a dois senhores, pois será fiel a um e infiel ao outro. Assim seja o seu dizer sim, sim e não, não. Mas diz Jesus que o que realmente conta na vida é o reino dos céus. E quando perguntado onde era o reino, ele diz: é dentro de cada um. Enquanto Moisés propunha o maná, ele também fazia uma proposta para a sociedade de outrora, aquela sociedade 15 séculos antes de Jesus: olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Quem roubou terá a mão amputada, quem matou será assassinado. Olho por olho, dente por dente. E durante 15 séculos, essa foi a ideologia social. Aí vem Jesus e diz: não é assim. Se alguém lhe bater na face direita, dele a outra. Se alguém pedir a capa, dele a túnica. Se alguém pedir que ande com ele 1000 passos, anda outros 1000. Jesus diz: não é olho por olho, nem dente por dente. Mas também não é submissão, é respeito. E nessa questão do respeito, da integridade, quando ele, Jesus, estava na sua última sessão de oração, às vésperas do chamado martírio, quando ele se retira ao pôr do sol com alguns de seus discípulos para ele, Jesus, orar. E diz a 3: fiquem em vigilância. E Jesus ora. Quando ele retorna, vê que os discípulos dormiam. Ele os acorda e pede que orem. Mas eles dormem novamente. E pela terceira vez Jesus retorna e inicia um diálogo com seus discípulos. Neste momento, Judas, ou Iscariotes, aquele que houvera negociado a prisão de Jesus por 30 moedas de prata, conforme tinha combinado com os chamados perseguidores do Cristo, aquele a quem ele beijasse a face era Jesus. E Judas faz isso. Beija a face de Jesus. Imediatamente os soldados prendem Jesus. E Simão Pedro, num gesto heróico do homem que quer defender aquele que ama, saca sua espada. Detalhe: era apóstolo de Jesus. Escutava Jesus a falar do perdão, do amor, do reino dos céus. Mas Simão estava com a espada na bainha. E num ato único, decidido por ele, Simão Pedro, sacando a sua espada, decepa a orelha direita de um dos soldados.
Simão estava no seu direito de defender aquele que ele amava. Mas imediatamente Jesus, segundo encontramos nos evangelhos, em especial no evangelho de João, diz: Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E no evangelho de Marcos diz que Jesus então recoloca a orelha no lugar. E a orelha fica funcional. Jesus é preso e toda a história acontece. Pedro, embainha a tua espada. Mas Moisés dizia: olho por olho, dente por dente. A pena de galeão, proposta por ele, não aceitava o perdão. Mas Jesus vem e diz: embainha a tua espada. Senhor, diz a lei que devo perdoar o meu inimigo 7 vezes. Está correto isso? Não vos digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Pedro, embainha a tua espada. Jesus desencarna. E um certo doutor da lei chamado Saulo de Tarso, seguidor rígido das leis de Moisés, adepto da pena de galeão, convicto do olho por olho, dente por dente, ordena a perseguição aos seguidores do revolucionário chamado Jesus, e ele mesmo vai até Damasco para ele mesmo prender, julgar e sentenciar um revolucionário chamado Ananias. A entrada de Damasco, no início de uma tarde, Saulo de Tarso para a sua montaria e, sem que ninguém entendesse, começa a falar sozinho. Mas ele não estava falando sozinho, ele dialogava com Jesus, o mesmo Jesus que disse: Pedro, embainha a tua espada. E Jesus então, olhando fixamente para Paulo, aliás, à época, Saulo, 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 por que me persegues? E o diálogo que há entre ambos é tão profundo que causa primeiramente em Saulo a cegueira dos olhos da carne, mas o despertar dos olhos da alma. E ele escuta Jesus a dizer: entra na cidade, hospede-se na hospedaria na rua direita e aguarde, eu enviarei alguém para você. E Saulo faz isso. Mas o diálogo dele com Jesus o transformou. E nesse diálogo ele compreendeu que não pode ser olho por olho, dente por dente. E aí ele espera. E Ananias o procura, dizendo: Jesus me mandou. Ananias o cura e entrega a Saulo os primeiros escritos do Evangelho, que se perderam, ninguém sabe onde estão. E Saulo retira-se para o deserto.
com a memória vívida de Jesus dialogando com ele. E ele bebe da água da fonte viva chamada Boa Nova, se transforma e volta para Jerusalém, ainda como Saulo, para tentar convencer os seus pais, os outros doutores da lei, de que Jesus não era um revolucionário e que a Boa Nova é mensagem de amor. Nada consegue. Procura então os primeiros cristãos, os apóstolos, que também não o aceitam. E pior ainda, não o compreendem. Até que, de tanto ele insistir e demonstrar a sua transformação, Simão Pedro sugere que ele mude de nome, não mais sendo Saulo, e sendo Paulo. Porque Paulo significa o menor, o pequeno. Então Saulo, que era grande, se torna pequeno para que Jesus, por ele, mostrasse a sua grandiosidade e vai à Ásia, aos chamados povos gentios, para pregar que não era mais olho por olho nem dente por dente, que era Jesus a dizer em bainha do espada: ama, porque o amor supera a multidão de pecados. Mais de 20 séculos se passaram. Estamos aqui ao fim de mais um ano. Para alguns, ano de fartura. Para outros, ano de agulha. Independente de como tenha sido ou esteja sendo, 20 séculos se passaram. E, infelizmente, a humanidade ainda carrega na sua bainha a sua espada. Infelizmente, nós ainda acreditamos no valor da violência. Infelizmente, ainda vivemos na situação de eles ou eu. Infelizmente, na ânsia de defender os nossos interesses, sacamos a espada e esquecemos de ouvir Jesus a dizer: embainha a tua espada. Revidar a violência com a violência é instinto primitivo natural. Mas nós já não somos mais primitivos. Ou não deveríamos ser? Nós já somos portadores da chamada inteligência emocional. E muitos já somos portadores da inteligência espiritual. Particularmente a nós, que já descobrimos a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, para nós que já compreendemos, pelo menos superficialmente, os conceitos da doutrina espírita, não podemos sequer levar a espada na bainha. Não podemos sequer imaginar que para defender a paz é preciso a guerra. Salvo, é claro, conforme encontramos no Livro dos Espíritos, na
lei da destruição, quando o Espírito da Verdade diz que Deus, por perceber não haverem mais ferramentas para impulsionar a humanidade, permite a guerra. E com a guerra, o impulsionamento da humanidade é fatal. E o motivo é um só: porque a guerra traz com ela sofrimento inimaginável. Infelizmente, tenho observado ao longo dos últimos meses muitas pessoas a dizerem: temos que lutar pelos nossos interesses. Hoje eu escutei um absurdo de uma pessoa: na guerra é assim, muitos precisam morrer. Pedro, embainhando está. E essa pessoa que disse para mim da questão da guerra se diz espírita, se diz cristão, e acredita que o inimigo está articulando. Eu, para não entrar em contenda, não valeria a pena sequer contra-argumentar. Perdoe. Vai está. Jesus, na sua primeira aparição pública social quando adulto, que foi na bodas de Caná, atendendo ao pedido de sua mãe, Nossa Maria Santíssima, transforma água no melhor de todos os vinhos. Ele curava todos, da lepra à cegueira, do paralítico ao louco. Quando estava navegando pelo lago de Genezaré, num fim de tarde, e uma tempestade de vento jogava o barco de lá para cá, e Jesus simplesmente dormia na popa do barco, e os seus discípulos desesperados acordam Jesus, e ele simplesmente diz ao vento: cesse, e o vento para. Depois ele multiplica os pães e os peixes. Jesus é o astro solar, o Criador de mundos. Se ele quisesse, poderia ter impedido a sua prisão. Se ele quisesse, teria ordenado ao céu que se abrisse e que raios caíssem sobre todos os soldados que estavam tolindo armas. Mas não o fez. Porque o profeta Isaías já havia profetizado que o Cordeiro de Deus precisava ser imolado para provar ao mundo embainhando está. 20 séculos na mensagem de amor proposta por Jesus, e nós ainda não entendemos. Comecei o nosso bate-papo perguntando a vocês do ambiente agradável, da música agradável, do ar-condicionado, da congregação no amor. Pedi que fizéssemos uma comparação da temperatura alta do ambiente desagradável. Eu peço neste momento que você pare e pense numa experiência de afeto, de carinho, de aconchego e de amor que você já tenha passado, de alegria, de bem-estar. É muito bom, não é? Mas pare e pensa daquele momento em que você, no seu direito de ter todo o direito de sacar a sua espada, daquela discussão exacerbada, quando verdades precisavam ser ditas,
quando o outro precisava ter sido colocado no seu lugar. Imagina aquela discussão em que você realmente saiu do sério. Foi bom? Foi prazeroso? Foi ameno? Foi tranquilo? Muito bom. O Espírito Marco Prisco, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, em uma de suas mensagens, disse: você acredita no valor da violência? Observe um carro sem freios, ladeira abaixo. E ainda, se você acredita no valor da violência, experimente aguar planta com água fervente. Nós estamos numa época do mundo em que não podemos dizer que não sabíamos, porque há 20 séculos estamos convivendo com o Evangelho. Todos nós. Em vários episódios reencarnatórios, escutamos Jesus a dizer: Pedro, não vai em tua estrada. Várias vezes. Genuflexos, palavra bonita, não? Ou seja, ajoelhados diante do altar, permitimos vibrar o coração pela fé no Cristo Jesus, que nos prometeu o seu reino, e continuamos aguardando este reino, mas não aprendemos que o amor é a força mais poderosa do universo. Mas há uma grande diferença entre não agredir e defender-se. Quando Jesus, para podermos encerrar, é conduzido até o pátio da igreja de Caifás, e a ele é perguntado: tu és o rei dos judeus? Ele diz: não, é você que está dizendo. Mas mestre, esse eu sou, porque eu e o Pai somos um. Em momento algum, Jesus deixou de assumir a sua condição de filho do homem, da proximidade com o Pai e de mestre. Nós estamos numa fase em que precisamos decidir a mudança do status de guerreiros para o status de vigilantes. Estar vigilante é tornar-se Paulo, o menor, que ao final da sua existência escreveu: eis que de mim nada mais eu posso ou eu faço, pois já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. O mundo está precisando que a humanidade compreenda a importância da última bem-aventurança proposta por Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O mundo está precisando de pacificadores. Sejamos nós, neste momento da humanidade, a semente da paz. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje, agora